When I was growing up, I used to hear all kinds of testimonies. Quando eu estava crescendo, eu costumava ouvir todos os tipos de testemunho da mamãe e do papai, das experiências que eles tiveram com o irmão Branham. Um que gravou bastante para mim foi quando aquela luz apareceu na parte de trás do tabernáculo. Meu avô, o irmão Wheeler, ele era o diácono para o irmão Branham no tabernáculo na época. O irmão Evans, o meu outro avô que dirigia da Geórgia para atender os cultos quando o irmão Branham estava lá. Ambos diziam a mesma coisa. Aonde o irmão Branham fosse, algo sobrenatural acontecia. E ambos estavam lá com as suas famílias quando aquela luz apareceu na parte de trás. Minha mãe lembra daquele dia muito bem. Ela sentava em uma daquelas filas de trás e ela teve uma boa visão quando aquela luz veio. E ela somente tinha 12 anos quando aconteceu. E ela disse que nunca esquecerá da forma que ela e Jacqueline descreve e parecia como um flash da luz contra a parede. Ambos lembram quando apareceu uma presença forte do Espírito Santo, que até as criancinhas lá atrás, como um ser vivente ali atrás, eles não tinham ideia do que era. Eles simplesmente sabiam que era algo muito, muito especial. Foi então que o irmão Branham disse para as pessoas que eles podiam virar para trás e olhar. Mamãe disse que as pessoas começou a regozijar e sentir a presença de Deus. O irmão Branham disse, não tenha medo, é simplesmente o reflexo da luz que está aqui na plataforma. E quando ele estava falando, e ela observava vir e apagar, e desenhar cada uma daquelas faces da lua das eras da igreja. Ela não consegue achar as palavras corretas para descrever o sentimento que ela podia dizer, a presença daquele ser, a grande bênção de Deus. Eu nunca pudesse imaginar. Ninguém sabia o que dizer, ninguém sabia o que fazer. Todos ali, impressionados, começaram a gritar e chorar. Ela disse, era a presença poderosa, tão ungida. E ela disse que eles começou uma névoa no edifício e depois daquela luz passar por cada era da igreja e começou a subir na parede. Ela disse que era muito estranho a forma que subia pelo teto, nunca refletia. Ela entrou no teto. Irmão Branham continuou pregando e ele sempre via essas coisas, não era estranho para ele. Vovô disse um dia ou depois que aconteceu, ele e o irmão Hickerson e o irmão Mann voltaram no tabernáculo para tentar reproduzir qualquer tipo de luz que pudesse refletir na parede, não para provar que era do Senhor, mas não puderam reproduzir. Foi realmente, como o irmão disse, o pilar de fogo que desenhou aquelas eras da igreja para vindicar o que o profeta de Deus disse que é verdade. Eu penso que isso é tão bom. Olhamos todos os tipos de história na Bíblia, Noé, Moisés, Josué, o Senhor Jesus, mas como criança, nós temos que ouvir muito mais do que o Senhor está fazendo em nossos dias. Mesmo o irmão Branham disse que mais milagres foram feitos em um culto do que todos os milagres que estão registrados na Bíblia em um culto. Então é tão especial ouvir tantas histórias, você nunca poderá esquecer. Agora olha desse lado aqui. Veja quando ele venha deste lado. A luz, você está movendo, é somente o reflexo. A luz está aqui, pendurada aqui. Ok, mamãe. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer sobre o irmão Branham quando você estava na reunião, quando ele estava pregando as 7 eras da igreja, o pilar de fogo apareceu na parte de trás da igreja. A senhora lembra alguma coisa? Ah, sim, eu lembro. Todos estavam gritando, chorando. Você podia sentir a presença de Deus, uma luz muito brilhante. E simplesmente foi maravilhoso. Eu penso que eu esqueço quão abençoada eu fui estar nas reuniões do irmão Branham. Vocês eram crianças ou nem tinham nascido. Você lembra
de onde ela veio na parede ou algo em particular, de onde você estava sentado, algo assim. Eu não lembro onde eu estava sentado, mas eu lembro que todo mundo regozijando, chorando e gritando, e foi um sentimento maravilhoso. Então, ok, o irmão Wei, você estava sentado? Onde você estava sentada? Eu estava sentada no centro da sessão do tabernáculo. A irmã e o irmão Wei estavam sentados na frente, e eu estava sentado na terceira fila. Eu tinha 12, 13 anos. Eu lembro do irmão Wei caindo e a irmã Wei segurando na sua mão e começou a gritar pelo irmão Branham, e ela era uma enfermeira, ela sabia que ele estava morto. Então o irmão Branham disse para todos ser calmos e ser reverentes, e ele desceu de onde o irmão Wei estava, e ele orou por ele, e ele voltou à vida, e todo mundo começou a regozijar. Que maravilha! Você teve uma entrevista quando você tinha 12 ou 13. Quando eu tive a entrevista, eu tinha 14 anos. E eu tinha essa situação nervosa, essa condição nervosa. Eu não podia ficar no meio das multidões, eu desmaiava, eu não suportava. Minha mãe pensou que talvez eu tivesse algum problema feminino, alguma condição médica, e quando eles estavam indo para Jeffersonville, eles estavam fazendo compra e aqueles espasmos vinham e eu desmaiava. Minha mãe disse, vamos simplesmente na casa do irmão Branham, ver se ele está em casa. Eu disse, não quero incomodar o irmão Branham, ele sempre tem alguém lá na porta dele que quer falar com ele. A irmã disse, vamos ver se o irmão Branham vai estar em casa e talvez ele possa orar por você. E mamãe foi para a casa ali do irmão Branham, encontrou a irmã Meda. Ela disse, espere só um minuto, eu vou falar com Bill. E ela voltou na porta e ela disse que nós podíamos subir ali na varanda. E nós sentamos lá, o irmão Branham veio, aquele amor, doce espírito, você podia sentir a presença de Deus quando estava perto dele. E ele disse, uma das suas mãos agia como um raio-x. Ele colocou a sua mão no topo da minha mão e eu simplesmente senti que eu estava em outra dimensão. Ele disse, você vê isto? Os vidros no seu relógio? Ele disse, não há nada errado com você, irmã, fisicamente, você não tem nenhum problema feminino. Ele só me disse quando eu era sensível aos espíritos, e isso estava me causando problema, era o diabo me atormentando, tentando me atormentar, e ele orou por mim, e eu comecei a ficar melhor, e eu senti como eu tivesse um pedacinho do céu que me tocou. Que bom, eu não sabia, eu sei que papai não pode lembrar as coisas muito bem. Ele teve algumas experiências com o irmão Branham, mas algo que ele não consigo lembrar, algo que a senhora consegue lembrar, que possa ser uma bênção para alguém. Eu lembro o seu papai me falando que ele costumava ir visitar o irmão Branham e a irmã Meda, e eles tinham um bom tempo. A minha única experiência de visitar ele foi quando eu tive aquela entrevista com ele, ele orou por mim. E eu não posso nem mesmo descrever os sentimentos, um sentimento celestial e estar em volta ali, sentir o Espírito de Deus. Ok, mamãe, eu vou desligar isso. Obrigado.